Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo na chuva, espero que dê certo. Bom, vamos falar hoje, dia 25 de março, uma data especial pra gente, pra nós cearense, né? Vamos falar de abolição da escravatura no Ceará. Bom, iniciando pelo um contexto nacional, né? No Brasil Colônia, lá em 1800, a escravidão ela era a base da economia do nosso país, isso durante muito tempo, né? Aí, mais de 300 anos, o Brasil ele teve a escravidão como lucro, né? A escravidão puramente lucro, foi o que possibilitou o Brasil. O último país das Américas a abolir a escravidão. Isso é muito triste falar isso, por isso que eu fico assim parado, porque eu fico processando essa informação. O último país das Américas a abolir a escravidão. O processo de abolição de escravatura aqui no Brasil, ele foi um processo gradual e longo, muito longo. O Brasil demorou demais a abolir a escravidão. Assim, foram criadas várias leis, mas nada assim rápido, algo que agilizasse o processo. O Brasil ele já estava passando por pressões vindas de outros países, como a Inglaterra, que criou uma lei chamada Bill Aberdeen, que proibiu o tráfico de escravos pelo Atlântico. Ou seja, o tráfico de escravos pelo Atlântico já não estava mais acontecendo. E se caso alguém tentasse traficar esses escravos pelo Atlântico, seria bombardeado, teria um navio bombardeado pelos ingleses. Mas acontecia outro tipo de tráfico no Brasil. Inclusive, essas leis da Inglaterra fortificou o tráfico no país. Esse tráfico se chama o tráfico interprovincial, que era um tráfico realizado de uma província para outra. Aqui no Nordeste, mais especificamente aqui no Ceará, acontecia muito esse tráfico interprovincial. Então você imagina aí como era esse lance. Primeiro, esses indivíduos, os escravizados, eles eram capturados de seu país de origem, de seu continente, deixavam sua família, sua cultura, seus filhos, todo mundo de lado, ou não, às vezes era a família inteira capturada, e eram trazidas para outro país, em outro continente, com culturas, com línguas totalmente diferentes. Esses indivíduos eram colocados em navios que eram chamados de navios negreiros, e eram transportados em distâncias continentais, em um espaço pequeno, superlotado, com condições insalubres, desumanas, onde muitos morriam e eram simplesmente jogados ao mar, outros se suicidavam. Imagina aí os desesperos das crianças, das mães. Imagina tudo isso, imagina toda essa humilhação, toda essa desumanização. Daí você chega em outro país, aprende os costumes, a língua, e de repente, por sei lá, qualquer coisa, você é vendido para outra província, outro lugar onde você já tinha criado laços, famílias, aí de repente você é vendido para outra província. E é dessa forma que a escravidão ela se deu aqui no Nordeste. Aqui no Ceará, em 1877 a 1879, a gente passou por uma seca muito forte. Então, essa seca, ela dificultou a vida dos latifundiários, porque além da seca também a gente tinha outros problemas, como epidemia de cólera, varíola. Então, esse contexto em que havia epidemias, em que havia seca, dificultou a manter esses escravizados. Então, não estava tendo já mais um lucro. Aqui no Ceará, a gente inclusive teve um número reduzido de pessoas escravizadas. Escravidão, não importa se ela é em Fortaleza, se ela é lá no Arraial com o José Ferreira Santiago, se ela é em qualquer lugar do país ou do mundo. É escravidão, é desumanidade, é crueldade. Escravidão é perversidade, não existe escravidão amena. Mas aqui no Ceará a gente teve um número menor de escravizados. É tanto que, por exemplo, o José do Patrocínio, ele via o Ceará como o lugar assim mais propício, digamos assim, para abolir a escravidão. No Ceará, a gente teve muitos movimentos abolicionistas, a sociedade civil ela se empenhou muito na abolição da escravatura e havíamos movimentos civis como a Sociedade Libertadora Cearense, a Sociedade Perseverança e Porvir,
já tinham um protagonismo dessas sociedades, e também havia muitos escravizados que já tinham até comprado sua alforria. Como estava acontecendo esse tráfico providencial, os donos de escravos, eles vendiam seus escravos, eles traziam os escravos de sua região e levavam do Ceará até o porto de Fortaleza. O porto de Fortaleza ele ficava na Praia do Peixe, que hoje é a Praia de Iracema. E fala-se Porto de Fortaleza, mas não era um porto, uma estrutura de porto. Na verdade era uma ponte de pedras, que hoje em dia é a ponte metálica, um ponto turístico de Fortaleza. E esses escravizados eram levados e os jangadeiros eles transportavam essas pessoas até os navios, porque os navios eles não ancoravam na praia de Fortaleza, não é assim. Então eles levavam esses escravizados até os navios. Os jangadeiros eles vão ter um papel muito importante na abolição da escravatura. E os jangadeiros eles entram nessa luta, eles apoiam. E isso é muito bonito porque eles são pessoas trabalhadoras da sociedade civil, pessoas humildes, sabe? Povão. Eles se juntam e fazem acontecer um momento que é chamado a Greve do Porto, que não tem como falar do dia 25 de março sem falar da Greve do Porto, que foi um momento em que os jangadeiros eles pararam de trabalhar. Eles não fizeram esse transporte. Os latifundiários chegaram lá com seus escravizados no porto de Fortaleza e os jangadeiros não estavam lá. Inclusive a gente tem uma figura no Ceará que é símbolo da liberdade. Não tem como falar do dia 25 de março sem falar dele. A figura chamada Chico da Matilda, conhecidíssimo como o Dragão do Mar. O Chico da Matilda é um personagem muito importante da nossa história. Era um homem humilde, um homem de origem pobre, que era prático do porto. O Chico da Matilda, ele nasce na vila de Aracati, né? E logo aos 8 anos de idade ele fica órfão de pai. O pai dele vai trabalhar no Amazonas, nos seringais, que era uma situação muito comum, não é? Na seca, as pessoas iam trabalhar no Amazonas na produção de borracha. E a mãe dele cria ele sozinho. A mãe dele é uma mulher rendeira, uma mulher negra, cearense, mãe solo, origem muito humilde. E o Dragão do Mar ele vai trabalhar muito cedo, aos 8 anos de idade, ele vai trabalhar com navios, né? E ainda muito jovem, o Dragão do Mar ele teve contato com essa exploração, com essa coisa horrível que foi a escravidão. Ele trabalhava como garoto de recados nesse navio e eles viajavam do Maranhão para Ceará, do Maranhão ao Ceará, do Ceará ao Maranhão. Ele via todos esses abusos, essas situações desumanas que aconteciam com essas pessoas nesse transporte. Esses e outros episódios, inclusive episódios de preconceito contra os jangadeiros, fizeram aflorar no Dragão do Mar um sentimento de justiça, de liberdade. E isso vai só aflorar mais ainda quando ele obtém contato com outros abolicionistas, como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, entre outros. Inclusive, dizem que ele e a mulher dele, eles combatiam a escravidão fisicamente, né? Eles, inclusive, refugiavam negros, compravam alforrias. O Dragão do Mar, ele era um homem simples, humilde, muito gente boa, era um homem negro. Isso é muito importante. É um homem negro, simples, do povo. Eu acho isso fantástico no Dragão do Mar. Essa coisa dele ser a representação do povo lutando. E ele se vestia de uma maneira muito elegante. Então, assim, ele tinha uma barbicha, que era uma barbicha, assim, até uma coisa assim, francesa. Lá na França isso era moda, na época. Era muito elegante, era um homem robusto, de fato, alguém muito elegante. Rodolfo Teófilo, que foi um farmacêutico, inclusive teve um trabalho muito importante no combate à varíola aqui no Ceará, ele também trabalhava como historiador. Ele fez um relato e ele dizia, abre aspas, era comprado no interior por baixo preço. As peças custavam às vezes 2 sacas de farinha. Era um quadro desolador o embarque desses desgraçados. Todos uniformizados de fazenda azul de algodão, acompanhados pelo corretor, espécie de hiena domesticada, seguiam para o porto de embarque. Não havia nenhuma dessas vítimas da barbárie humana que,
ao pôr o pé na jangada, não olhasse com os olhos úmidos de pranto para o azul do céu de sua terra. E os jangadeiros, quando eles viam esse sofrimento dos negros escravizados, eles se sensibilizavam. Eram criaturas também sofredoras. E os jangadeiros, eles vão ser esses figuras protagonistas desse acontecimento que foi a abolição. Em 27 de agosto de 1881, o líder jangadeiro, o Dragão do Mar, ele decreta o fim do tráfico de escravos naquele porto. Ele diz que aqui neste porto não se embarca mais escravizados. Essa é uma frase célebre dele. Assim, o Dragão do Mar, ele acabou com a esperança dos latifundiários de vender os escravos como uma mercadoria, como um objeto que está ali, não está mais dando lucro, lucrar com isso, né? Porque ele chegou lá e disse: não se embarca mais escravos no Ceará, no porto de Fortaleza, no Ceará. Não se embarca mais. Acabou. E é claro, né, que o Chico da Matilda, ele vai ser perseguido por causa disso, né? Esse episódio dos jangadeiros, de abolicionistas, que eles fizeram ali, gente, foi de fato fazer acontecer a abolição no Ceará. Eles bloquearam o porto, que era onde estava acontecendo aquele tráfico de escravizados. Então eles têm esse protagonismo. E eles vão ganhar essa repercussão nacional e até mesmo internacional, fora do Brasil. Victor Hugo, o escritor que escreveu Os Miseráveis, ele escreve, né, parabenizando o Ceará por ser uma província, no Brasil que é uma província que protagonizou, né, foi o primeiro local do Brasil a abolir a escravidão. Escreveu ao José do Patrocínio. Inclusive o José do Patrocínio, ele vem ao Ceará, conhece as nossas cidades, né, e ele atribui ao Ceará o nome Terra da Luz. O Ceará, ele é conhecido mundialmente por Terra da Luz, no sentido de ser o lugar onde teve fim a escravidão, esse atraso da humanidade. Foi aqui que acabou inicialmente a escravidão. Foi no Ceará que teve fim a escravidão do Brasil. Inclusive, o primeiro município cearense a oficializar foi Acaripe, que hoje é a cidade de Redenção. Foi o primeiro município a oficializar a abolição da escravatura aqui no Ceará. 1º de janeiro de 1883, onde teve a soltura de 116 escravizados. E em 24 de março do mesmo ano, foi a vez de Fortaleza decretar oficialmente o fim da escravatura no Ceará. E isso, claro, o Dragão do Mar esteve presente. Como não contar com a presença do líder abolicionista em um evento como esse? E por fim, no ano de 1884, no dia 25 de março, o Ceará oficializa a primeira província do Brasil a acabar com a escravidão, 4 anos antes que no restante do Brasil.